Estimados ouvintes da Rádio Mais, estimados internautas, daqui a pouco vai ao ar o principal serviço de notícias da Rádio Mais Joambo. São agora 12h25. As notícias já estão editadas e convido-vos a acompanhar o nosso jornal produzido aqui na Rádio Mais Joambo. Confira connosco daqui a instantes. Rádio Mais Informação. Estimados ouvintes da Rádio Mais, muito boa tarde, 12h30 na Rádio Mais, momento de notícias na rádio. O Ministro da Economia sublinha valências do PREI, com destaque para a inserção no sistema de segurança social. Ministras da Educação e da Ação Social trabalham hoje no Cachiungo, palco do ato de lançamento oficial do programa de merenda escolar. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social apela para o reforço das medidas de biossegurança nas escolas. O programa de privatizações rende ao Estado angolano 850 mil milhões de kwanzas. Da atualidade internacional, Rússia sofrerá sanções nunca vistas se invadir a Ucrânia, avisa presidente norte-americano. No ar, o principal serviço de notícias da Rádio Mais Joambo, com garantia técnica do Marcelo Gueleng. Edita e apresenta as notícias o Alcídio David. Da cidade ao Moceque, do mercado à padaria, da estrada ao mato, trazemos histórias, ouvimos gente, retratamos a história, mostramos o mundo. Rádio Mais, o seu lugar é aqui. Uma vez mais, muito boa tarde. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Já decorre no AMBO a campanha de formalização das atividades económicas no âmbito do Programa de Reconversão da Economia Informal, PREI. Mais dados com o jornalista Otonásio Matias. O Ministro da Economia e Planeamento afirmou nesta cidade que a implementação do Programa de Reconversão da Economia Informal representa um grande ganho para os operadores económicos, com destaque para taxistas, mototaxistas, ambulantes, operadores dos ramos da eletricidade, canalização e outros, que poderão, com base na adesão ao respectivo programa, ser inseridos no sistema de segurança social e ainda ter acesso a valores iniciais de 50 mil kwanzas e que podem chegar aos 7 milhões de kwanzas, mas não é tudo. Trazemos aqui a possibilidade e a necessidade dos operadores informais poderem munir-se do cartão da sua atividade. Portanto, estamos aqui a falar dos cartões de ambulante, vendedores ambulantes, vendedores de bancada, os operadores de táxis, os operadores de cupa-patas, os operadores de relotes, os mais diversos operadores econômicos ligados a ramos como eletricidade, canalização e etc. Estamos aqui a trazer com esta campanha a possibilidade de adquirirem também o número de identificação fiscal, segurança social, que é extremamente importante. Esta é uma grande oportunidade de trazer visibilidade àqueles que efetivamente estão a fazer a economia. A possibilidade daqueles operadores econômicos que já se sentem à altura de poder criar uma empresa. Trazemos nesta campanha e aqui no AMBO, aqui no mercado da Quissala, a possibilidade de os operadores igualmente poderem
se cadastrar para poderem beneficiar do microcrédito, que começa nos 50 mil kwanzas e pode ir até 7 milhões de kwanzas. Mário Caetano João reafirmou na ocasião a eficácia do projeto na geração de resultados positivos para a economia nacional. O programa da reconversão da economia informal vai começar a gerar números, e são os números que vão falar por si, e não gostaríamos de ver o Huambo ficar para trás. Espero que tiram o maior proveito desta campanha que estamos aqui a desenvolver. Já a governadora do Huambo, Lotino Lica, realçou que o PREI vai atender às reais expectativas dos empreendedores que constituem a força motriz da economia nacional, esperando por isso que o programa se estenda para os demais municípios desta província. A nossa alegria é ainda maior porque é um verdadeiro programa de inclusão social e produtiva e atende, acima de tudo, às reais expectativas dos nossos empreendedores, que constituem a grande força motriz da nossa economia, com o principal enfoque para as mulheres. A nossa expectativa é que o programa se estenda para os demais municípios da província ao maior número de beneficiários possíveis, porquanto esta é uma terra de gente trabalhadora e com potencial de crescimento. Depois de Luanda, o Huambo torna-se na segunda província do país a beneficiar do programa de reconversão da economia informal em curso desde 2020. Nesta parcela do território nacional, a perspectiva é de se poder integrar 80% dos comerciantes informais para o setor formal num prazo de 15 dias. Acompanhávamos o trabalho do jornalista Eutanásio Matias. Continua a marcha da atualidade. Província do Huambo acolhe o ato central, lançamento da fase piloto do projeto Merenda Escolar. A merenda escolar está inserida no Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza e constitui uma medida do Executivo para melhorar o aproveitamento das crianças em idade escolar e, concomitantemente, proporcionar condições nutricionais adequadas para o seu desenvolvimento integral. O Programa de Merenda Escolar é um projeto de âmbito nacional que visa estimular a capacidade de apreensão de conhecimentos das crianças, favorecer a formação e desenvolvimento equilibrado de todas as potencialidades das mesmas, prevenir situações de insucessos e de abandono escolar, bem como promover a assiduidade e efetivo cumprimento da escolaridade obrigatória. Ciente da limitação de recursos do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza para a merenda escolar, na ordem dos 3 milhões de kwanzas mês por município, o Executivo angolano desenvolve um esforço de mobilização de parceiros no âmbito da sua responsabilidade social, tendo em conta o número elevado de alunos do primeiro ciclo. Nesta conformidade, o Grupo Carrinho apresentou uma oferta de 200 mil merendas escolares dia para um período de 3 anos a partir do ano letivo 2021-2022, com uma perspectiva de cobertura total de 996 escolas em 53 municípios do país, cujo ato central da fase piloto do projeto está a acontecer hoje no município do Cachiungo, aqui na província do Huambo. A cerimónia de lançamento conta com a presença da Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves de Souza, e também da Ministra da Educação, Luísa Grilo. De resto, este é um assunto para conferir com outros elementos informativos aqui na Rádio Mais nos próximos noticiários. Enquanto isso, o Sindicato de Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social no Huambo apela para o reforço das medidas de biossegurança nas escolas. A vice-presidente da referida organização sindical, Elizabeth Carrombo, sublinha também a importância da vacinação. Já sabemos que a vacina veio para podermos travar esta contaminação, mesmo que estiver contaminado já pode ajudar porque o organismo já está imunizado. O primeiro passo é a vacinação. O segundo passo são mesmo os cuidados que devemos ter a partir dos encarregados da educação. Em casa é preciso conversar com as crianças para evitar os ajuntamentos, os abraços. E a escola também tem a responsabilidade, porque ela é que vai albergar as crianças durante um período de tempo, tem a responsabilidade mesmo de cumprir com as medidas, o distanciamento. Isso não está a se verificar mesmo. Em muitas escolas isso não existe. Não vamos falar numa escola distante. Aqui dentro as turmas estão cheias.
Então não há distanciamento, e nós já sabemos que um dos aspectos para podermos prevenir é o distanciamento, né, entre pessoas, para evitar a contaminação. Não há distanciamento. A parte disso, a questão do sabão e a água para não falhar nas escolas, pelo menos a água e o sabão não falhar nas escolas, para as crianças com regularidade, têm que sair da sala, vai à casa de banho, regressar, lavar as mãos e tanto mais. Isto é necessário termos mesmo nas escolas. E a responsabilidade individual, conforme eu já falei, quer seja por parte dos professores como por parte dos próprios alunos. E essa responsabilidade por parte dos alunos, principalmente do ensino primário, tem que ser responsabilidade dos pais e responsabilidade dos próprios professores. Palavras da vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social no Ambo, Elizabeth Carrombo. Agora, o funcionamento do BUAP na Chicala-Chuluanga. Mais de 6 mil cidadãos foram registados até ao momento. Mais dados com o Adronico Zacarias. O processo de atualização do registro eleitoral oficioso decorre com normalidade. O município da Chicala-Chuluanga conta com 4 postos do balcão único de atendimento ao público, tal como fez saber o seu responsável, José Gervásio Ventania. O processo do registro oficioso praticamente está a decorrer no seu nível regular. É uma inovação porque o povo tinha por hábito, que são as brigadas que isso é ao seu encontro. Desta vez o processo é diferente. É o cidadão que vai ao encontro do posto de registro. Trata-se de um registro eleitoral oficioso. Nós entramos na segunda fase. Na terceira fase é assim que nós tivemos a cobertura do município. Nessa altura temos 4 BUAPs ou 4 postos a funcionar plenamente. Isto é a sede municipal, a comuna do Mbave, Sambo e Sambota. Tem lá operadores a funcionar normalmente e temos tido aderência, embora ainda muitos que, por talvez desleixo, alguma ignorância, muitas vezes que nós vamos para lá passar a mensagem, ainda perguntam aonde devem ir atualizar o seu registro eleitoral oficioso. Até esta altura já foram atualizados mais de 6 mil cartões, o que não satisfaz as expectativas. Digo assim regular porque não é aquilo que nós ainda precisamos, é então aquilo que é a nossa cifra, a nossa meta. Tem muito jovem que completa 18 anos, que essa é até prioridade. Temos aqueles que já vêm votando, que é também uma obrigação, devem aparecer, independentemente, passa a mensagem do Ministério do Território que pode ou não ir ao BUAP, mas seria bom que todos tivéssemos até uma coisa mais importante, é o cartão de munícipe, porque o cartão do munícipe praticamente substitui o bilhete da identidade. Daquilo que é a nossa base de dados, considero tímido ainda. Estamos por ali 6 mil, o processo é tímido para ver aquilo que é a nossa meta, em função da nossa base de dados, ainda os números não nos satisfazem. Para quem até aqui não fez o seu registro, o responsável deixa um apelo. Nós temos um hábito de afluir todos os serviços nos últimos dias. Com certeza vamos ter enchentes nos postos, sobretudo nos últimos 10 dias. Isso também vai complicar de que maneira o nosso funcionamento. Deve fluir por enquanto, porque a essa altura pode não fazer mais de 5 minutos. Aliás, nós temos operadores bem treinados em que o questionário não faz mais de 4 minutos. O processo de atualização do registro eleitoral oficioso no município da Chicala-Chuluanga decorre com normalidade, de salientar que cada comuna já conta com um balcão de atendimento ao público. BUAP. A reportagem com Adronico Zacarias na Voca. Saudações a Adronico. Segue a marcha da atualidade da Chicala-Chuluanga para o Londo Imbali, onde supervisores da saúde constatam o funcionamento do setor nas comunas daquele município. Mais dados com Ângelo de Souza.
No âmbito de ajuda e controlo das unidades sanitárias, os supervisores dos programas da Direção Municipal de Saúde do Londoimbali trabalharam nesta quinta-feira nos centros de saúde da comuna da Cumbila, o SOC e o posto de Cuqueta, respectivamente, com o objetivo de aferir o modo de organização dos trabalhos. Na ocasião, alguns supervisores falaram à nossa reportagem. Falar com a Rosalina Chocombongo, supervisora do HIV-Sida. Aqui na Cumbila viemos para ver como é que estão os serviços. Viemos trabalhar com nossos livros, os relatórios. Chamo-me Domingas Cândida Fernando. Eu sou supervisora de saúde sexual e reprodutiva. Nós viemos com o objetivo de interagir com os colegas. Viemos primeiramente ver como é que eles estão a trabalhar. Antônio Pacheco é o supervisor de medicamento essencial. Sim, nós viemos supervisionar, ver como é que o trabalho está a andar e ver como é que estão a preencher a ficha de estoque e ver também as garraturas do medicamento. Qual é o produto que está a faltar? Então, levamos essa preocupação à nossa direção. Bom, o estoque na parte de antibiótico ainda tem, o estoque ainda está normalmente. Penicilina sódica e ainda tem um estoque suficiente. Eu falo com o Arthur Sencorres Maire, supervisor municipal da malária. Neste momento nós estamos com cerca de aproximadamente de 250 casos de malária. Implica dizer que o mês de janeiro vai baixar. De que maneira? O mês passado tínhamos, se não me engano, tínhamos 505 casos de malária. Então, reduziu de que maneira? Sim, sim. Um balanço positivo. Em termos de medicamentos, ainda temos. Sim, sim. E é de louvar. Gostaria de dizer que temos que usar a primeira coisa, o uso de mosquiteiro. Sim, isso é a primeira coisa. E temos que capinar ao redor das nossas casas. Temos alguns charcos, alguns pneus que estão também nos arredores das nossas casas. Temos que remover. Já o diretor do Centro de Saúde da Comuna da Cumbila, Ernesto Londovi, mostrou-se regozijado pela visita dos supervisores ao centro que dirige e nos avançou sobre os serviços prestados naquela unidade sanitária. Temos os serviços de consultas externas pediátricas, consultas externas de medicina. Temos também o banco de urgência, temos serviços de internamento, temos serviços de vacinação, serviços de consultas pré-natais, onde incluímos também a testagem sobre o HIV-Sida. Nos sentimos felizes porque uma vez que o saber não ocupa espaço, então eles vieram aqui nos supervisionar os serviços. Isto é para termos aquilo que se diz o melhoramento, aquilo que sejam as nossas falhas. Para nós sempre um conhecimento é bem-vindo. Agradecemos pela visita e eu penso que depois desta visita, aquilo que foram as falhas poderão surtir efeito positivo para o seu melhoramento. O diretor municipal de saúde do Londoimbali, José Muetunda Pedro, falou do principal objetivo destas atividades que está a ser realizado a nível das unidades sanitárias. Nós fizemos este périplo a nível destas unidades sanitárias, melhor centro de saúde, o centro de saúde da Cumbila, o SOC e o posto de saúde da Cuqueta. Dentro do nosso plano de atividades, visita de ajuda e controle às unidades sanitárias, para então aferirmos o nível de organização e atendimento da nossa população, da humanização dos serviços de saúde, para dizer que, de facto, o nosso balanço é positivo. Uma e outra ciência encontrada são coisas que resolvemos logo no momento e outras situações vamos preparar condições para então podermos banir tais situações, mas no cômputo geral a situação está boa. Os supervisores dos programas da Direção Municipal de Saúde do Londoimbali trabalharam nesta quinta-feira nos centros de saúde da comuna da Cumbila, o SOC e o posto de Cuqueta, com o objetivo de aferir o modo de organização dos trabalhos. E ouvíamos o diretor municipal de saúde, José Muetunda Pedro, a partir do município do Londoimbali para a Rádio Mais, o Ângelo de Souza. Um abraço, Ângelo de Souza. Falamos agora da 28ª Conferência da Igreja Cheia da Palavra de Deus em Angola. Repórter Mateus Pena.
É uma atividade de âmbito provincial com o objetivo de balancear as atividades e todos os programas administrativos eclesiásticos, visando o melhoramento e fiscalização das orientações emanadas nas conferências anteriores. Domingos Chilingo Jamba, diretor provincial da Juventude da referida igreja, fala das atividades. Dizer que é uma atividade de âmbito provincial que acontece de 6 em 6 meses e com o objetivo de balancearmos as atividades e todos os programas administrativos eclesiásticos da igreja, visando o melhoramento de aspectos que de quando em vez passam despercebidos, ou se não também fiscalizarmos as orientações emanadas nas conferências anteriores. Esta conferência durará 3 dias, isto é, de 21 a 23 do mês em curso, no município de Caxiunga, concretamente no bairro de Salupembe. Domingos Chilungo assegurou que, em função do contexto da pandemia da Covid-19, apenas a cada centro poderá-se selecionar 5 delegados a cada igreja municipal, no sentido de evitar aglomerados. Tendo em conta a situação em que vivemos no mundo e o continente, o país, a província não é isento disto, que é concretamente da pandemia. Nós temos de um tempo a esta parte, ou seja, desde que começamos a vivenciar a situação pandêmica da Covid-19, temos selecionado apenas 5 delegados para cada centro municipal. Isto é o método que temos estado a usar no sentido de não haver muito aglomerado num determinado local, de modo a não infringirmos a lei. Os 11 municípios que compõem a nossa província. Vai presidir a conferência Sua Excelência o Reverendo Vítor Mucili, que é o presidente provincial das conferências da Igreja Cheia no Amba. Ainda avançou que atualmente já devem estar reunidos membros da Corte Clerical para antecipar as abordagens que vão dominar o colóquio nos dias 21 e 23 de janeiro. A princípio, hoje temos um encontro de pastores que vai dar o início de todas as atividades. Este encontro é também para que o presidente do colégio pastoral constate as orientações que têm sido habituais também, não é? Desde o ponto de vista espiritual, olhando por aquilo em que são as dificuldades e também algumas situações que acontecem no mesmo colégio. Então acha-se por bem, sempre em que possível, fazer-se uma antecipação de todas as atividades, primeiramente reunir os pastores, e se houver uma situação a que é necessária a intervenção de Sua Excelência, o presidente da conferência, deste modo já dar uma antecipação na resolução daquilo que eventualmente seja necessário para assim se dar solução. Esta atividade, que não é só para a igreja cheia, não é mais que abrangente para todas as igrejas que de livre e espontânea vontade quiserem participarem. Ouvimos o diretor da Juventude da Igreja da Palavra de Deus no Ambo, Domingos Chilingo Jamba. Era o trabalho do repórter Mateus Pena. A futura lei de bases da função pública vai permitir a progressão na carreira e o cadastramento regular do pessoal através do Sistema Integrado de Gestão de Recursos, afirmou à entrevista à televisão pública de Angola a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Há Teresa Dias disse que a progressão na carreira vai resolver a situação de muitos trabalhadores, sobretudo aqueles que, mesmo já tendo concluído a formação, ainda recebem como técnicos de nível inferior. Referiu que a nova lei vai ainda limitar a idade a 45 anos para ingressar na administração pública. Em relação ao cadastramento, Teresa Dias afirmou que o processo vai permitir depurar trabalhadores fantasmas. A proposta da lei tem recebido várias contribuições de associações, empresas, gestores de recursos humanos e de entidades no estrangeiro no âmbito da reforma da administração pública. A ministra salientou que a avaliação de desempenho feita nas instituições é muito subjetiva, realidade que vai ser melhorada pela lei. Teresa Dias anunciou que o diploma, portanto, o diploma
incidirá sobre o saber fazer, de facto, e não apenas as questões de cumprimento de calendário. O prezado ouvinte continua a escutar as notícias na Rádio Mais, quando o relógio assinala 12h53. Saiba mais sobre o projeto de exploração de ouro. Chico Amon, jornalista. Elsa Inaculo, Marcelino. O projeto mineiro de ouro de Chicoamone, no município do Chipindo, província da Huila, cuja localização marca fronteira com a província do Ambo, arrancou com mais de 100 empregos gerados. A técnica de processamento e recuperação de ouro fala do projeto denominado Sociedade Mineira de Chicoamone. Nós aqui funcionamos com uma lavaria de processamento gravimétrico, que ele trabalha por gravimetria, processa o material e os mais pesados vão para baixo e os mais leves vão para o lixo. No caso do material rejeitado, temos uma lavaria toda de processamento que lava desde a areia, britas maiores que 40 milímetros e menores que 40. O processo termina na nossa sala do ouro, que é onde fazemos a limpeza do ouro bruto. Por ser uma área limítrofe, os empregos gerados abrangem jovens das províncias do Ambo e da Huila. Mário Chiquete, há 3 anos. O trabalho está bom. Está-me ajudando as coisas que eu preciso. As necessidades sobre a minha casa. Sou do Ambo. Sou do Ambo. Avelino Cassino, uma empresa como essa, empregar muito jovem, estamos aqui os muitos, operador de escavadeira, há 5 anos. Mudou muita coisa. Tenho casa, pequeno empreendimento, tenho bois e tudo da província. Huila. Sou Geraldo Ngolale e sou de Cá de Chipindo. Ganho uma mais-valia para toda a camada jovem, visto que é uma empresa que veio dar mais emprego para o pessoal. Estamos todos felizes. Antes desse emprego era camponês. No momento eu sou serralheiro. Aprendi mesmo aqui com os técnicos que viram do que da África do Sul. Antes não tinha nada. Com o salário que dão aqui, já consigo comprar alguma coisa para mim e para a minha família, que venha mais infraestrutura desta natureza. Jamila Quiteculo é geóloga e encontrou também no projeto a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos na academia e mostra-se satisfeita com a remuneração. Eu, apesar de não ser local, sou uma contemplada, sou jovem de 28 anos, consegui ter a minha própria estabilidade financeira, poder ter um carro, dar entrada a uma casa graças ao emprego. Valorizar os recursos naturais e gerar riqueza são objetivos do projeto da Sociedade Mineira de Chicoamone, disse o seu diretor de produção, João Borges. Estamos a explorar um jazido aluvionar que contém ouro. Nosso objetivo é valorizar os recursos naturais de Angola, criar riqueza para o Estado angolano e criar riqueza para as populações locais. O nosso objetivo, além de extrair o ouro, é dar uma nova vida às populações locais. Nós, fazendo uma mineração sustentável, conseguimos criar riqueza e manter um equilíbrio com a natureza. Aproximadamente 80% da nossa força de trabalho é local. O projeto Sociedade Mineira de Chicoamone mereceu a visita e inauguração do Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que considerou ser mais um passo para a diversificação da economia de Angola. Projetos de raiz que têm uma fase de prospecção de alto risco são sempre um desafio muito grande. E também o orgulho de que é um projeto feito por uma empresa angolana e com muitos técnicos angolanos, jovens, que estão aqui a ter a oportunidade de aplicar os conhecimentos, as habilidades e as competências que adquiriram na sua formação e a darmos mais um passo na diversificação da atividade mineira no nosso país e, em consequência, também diversificação da economia em geral. Quanto ao combate ao garimpo, Diamantino de Azevedo diz haver medidas pedagógicas e coercivas para eliminar tais práticas. Entretanto, reconhece que o mais importante é desenvolver projetos direcionados às próprias comunidades. O garimpo é ilegal e é uma prática perniciosa que é nociva ao ambiente. Então, nós temos que combater o garimpo, mas, acima de tudo, criando também projetos do ponto de vista econômico que vão contribuir para a diminuição do desemprego. Portanto, tem que ser medidas várias que poderão diminuir o garimpo. Um exemplo é esta concessão. Nós tínhamos aqui bastante garimpo, que com a abertura da empresa, inclusive alguns jovens que estavam nesta atividade do garimpo aqui nesta concessão, foram quadrados na... Ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro de Azevedo. Notícia da atualidade internacional. O presidente dos Estados Unidos da América disse em Washington que será um desastre para a Rússia caso esta decida invadir a Ucrânia e reiterou ameaças de sanções económicas nunca vistas.
O presidente da Rússia nunca viu sanções como as que prometi que serão impostas se ele se mover em direção à Ucrânia, disse o presidente dos Estados Unidos da América em conferência de imprensa que assinala o seu primeiro ano de mandato, que se cumpre nesta quinta-feira. Com esta breve nota do quadrante internacional, voltamos à capa para recapitularmos o que de mais importante noticiamos neste jornal. Ouviu na Mais. O ministro da Economia sublinha valências do PREI, com destaque para a inserção no sistema de segurança social. Ministras da Educação e da Ação Social trabalham hoje no Cachiungo, palco do ato de lançamento oficial da fase piloto do projeto Merenda Escolar. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social apela para o reforço das medidas de biossegurança nas escolas. Programa de privatizações rende ao Estado angolano 850 mil milhões de kwanzas. Da atualidade internacional destacamos que a Rússia sofrerá sanções nunca vistas se invadir a Ucrânia, avisa presidente norte-americano. Jornal das 12h30 na Rádio Mais, nesta quinta-feira, 20 de janeiro, ano 2022, com garantia técnica do Marcelo Gueleng, editou e apresentou as notícias com muito gosto, o Alcídio David. Boa tarde, muito obrigado à audiência. Da cidade ao Moçeque, do mercado à padaria, da estrada ao mato, trazemos histórias, ouvimos gente, retratamos a história, mostramos o mundo. Rádio Mais, o seu lugar é aqui. É assim, todos os dias, cá estamos bem dispostos para mantê-lo informado. Fique ligadinho, 89.9, a Rádio Mais no Ambo. Rádio que é rádio, é mais. Obrigado, audiência.